Alguma vez parou para pensar que o jeito como a gente vê uma parte do mundo pode, na verdade, ser uma história que nos contaram sobre nós mesmos? Hoje, a gente vai analisar uma ideia muito poderosa chamada orientalismo. Pensa nela como uma lente que moldou por séculos como o Ocidente enxergava e, mais importante, representava o Oriente. Ok? Bora mergulhar nisso? Para começar, vamos dar uma olhada nesta obra. É a Frinéia revelada perante o Areópago, do pintor francês Jean-Léon Gérôme. O que está acontecendo aqui? Mas olha, mais do que só ver a cena, vamos tentar sentir a tensão. Quem é que tem o poder aqui e quem foi totalmente despojado dele? A dinâmica nossa, é quase palpável, né? Agora, vamos decifrar as pistas que essa cena nos dá. De um lado, a gente vê homens poderosos, bem vestidos, sentados no papel de juízes. Do outro, uma mulher impotente, nua, sendo julgada. É uma oposição muito clara. Os que observam contra a que é observada. Uma dinâmica de nós contra eles, que é basicamente a semente de tudo que vamos discutir. E essa construção, sabe, essa forma de enquadrar o mundo em duas metades completamente desiguais, não é um acidente, de jeito nenhum. É um sistema de representação. E ele tem um nome bem específico. E o nome é orientalismo. O intelectual Edward Said definiu isso como um modo de discurso. E essa parte é crucial. Não estamos falando de uma observação neutra da realidade, mas de um sistema completo de conhecimento, de imagens, de vocabulário que o Ocidente criou para entender e, vamos ser sinceros, para justificar sua dominação sobre o Oriente. E essa citação do Said resume a ideia perfeitamente. Para o Ocidente se ver como eu, o racional, o civilizado, o poderoso, ele precisava de um outro. E o Oriente se tornou justamente essa imagem de contraste, ajudando a Europa a construir a própria identidade em oposição a ele. Essa relação toda se baseia numa série de oposições, uma dicotomia que é central para tudo. O Ocidente se coloca como o eu, ou seja, a norma, o que é poderoso e civilizado. E, por consequência, o Oriente é definido como o outro, o contraste, o impotente e, por tabela, alguém que precisa de orientação. E essa visão se espalhava para tudo. Olha só essa percepção sobre a sociedade. A ideia era que, no Oriente, a política como o Ocidente conhecia simplesmente não existia. Em vez de leis e instituições formais, tudo era governado por laços familiares, por tradições. A política, diziam eles, estaria submersa na moralidade. Certo. Agora vamos pegar essa lente do orientalismo e aplicar num campo bem específico e muito poderoso, o direito. Como será que essa forma de ver o mundo moldou a percepção do Ocidente sobre os sistemas legais do Oriente? Essa ideia de um orientalismo jurídico parte de uma premissa fundamental, que o Max Weber expressou muito bem aqui. É a crença de que só a civilização ocidental produziu coisas, incluindo o direito, com significado e valor universais. Isso, na prática, coloca o direito ocidental como o padrão ouro, a régua para medir todo o resto. E a partir daí, a dicotomia só se aprofunda. De um lado, o Ocidente, definido pelo Estado de Direito, pela legalidade, pela racionalidade. Do outro, o não-Ocidente, que seria um lugar governado por costumes, visto como essencialmente sem lei, com sistemas irracionais e uma sociedade retrógrada. Uma oposição total. E essa visão de mundo não ficou só na teoria, não. Ela levou a conclusões bem concretas e com consequências muito reais sobre sistemas jurídicos inteiros. Então, o ponto nevrálgico é este aqui. A alegação de que países como a China, mesmo tendo códigos legais por séculos, na verdade não tinham um direito de verdade. O sistema deles era visto como incompleto, uma forma inferior que não se qualificava como lei de fato. E isso, claro, justificava a intervenção externa. Diante de uma afirmação tão pesada, a pergunta que fica é: essa narrativa, essa divisão tão simplista entre um Ocidente com leis e um Oriente sem lei, será que ela bate com a realidade? Então, a realidade é bem mais complexa. Vamos ver só 3 exemplos que desmontam essa ideia. Primeiro, o direito contratual da China hoje, que tem conceitos super sofisticados que qualquer sistema ocidental reconheceria como avançados. Segundo, o Japão, com um dos regimes jurídicos mais complexos do mundo para regular preços em negócios globais. E talvez o mais surpreendente, existe um sistema jurídico empresarial autônomo, único, criado só para regular negócios entre as duas Coreias. Isso está bem longe de ser sem lei, né? O que esses casos mostram pra gente?
Eles revelam sistemas jurídicos que são sim sofisticados, modernos e autônomos. Eles têm uma complexidade que simplesmente não cabe naquela caixinha simplista de retrógrado ou irracional que o orientalismo jurídico tentou criar. Entender o que é orientalismo não é só um exercício acadêmico sobre o passado, não. Essa estrutura de pensamento tem uma relevância enorme para o nosso presente. Então, a grande sacada é esta. O orientalismo não é só história. É um modo de discurso que continua sendo incrivelmente poderoso. É uma lente através da qual o poder foi exercido, a história foi escrita e culturas inteiras foram definidas. E os ecos disso tudo ainda podem influenciar o jeito como a política, a cultura e o direito são discutidos hoje em dia. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para pensar. Depois que a gente reconhece esse padrão de criar um outro para definir o eu, começamos a enxergá-lo em vários lugares. Que outras narrativas de nós contra eles continuam a moldar o nosso mundo, muitas vezes sem que a gente nem perceba?